eu quero avisar você que amanhã, sexta-feira, eu não vou fazer live, porque eu vou viajar hoje de tarde, tá? Eu preciso viajar, uma viagem rápida, mas eu vou voltar só amanhã no final da tarde, de noite só, né? Eu vou pegar o avião hoje e amanhã eu volto e tal. Eu não vou falar para você para onde eu vou, o que eu vou fazer, por uma questão de segurança, porque eu não posso. Mas né, eu vou com toda a galera que a gente precisa resolver um negócio. E então amanhã você vai assistir um estudo aqui mais antigo. Não será ao vivo amanhã, então não se assuste, não aconteceu nada. É só uma pequena viagem programada que eu preciso fazer, tá? E aí eu volto sexta-feira de noite, eu já tô aqui de volta, mas aí sexta-feira eu vou ficar fora do ar, eu vou ficar offline, tá bom? Eu vou ficar offline, mas tá tudo bem, é uma coisa programada, vou com a Manuela, com o Heiser, com a pastora Shirley, com a Lorraine, a gente vai todo mundo e a gente vai pegar o avião hoje, né? Hoje a gente pega o avião aí no final da tarde, então é para um compromisso que eu tenho amanhã cedo num outro estado, né? Eu preciso ir, então eu não consigo fazer o estudo amanhã e nem os desdobramentos. Mas Deus, você sabe que não é ao vivo e não fica preocupado, porque tá tudo bem, só que eu preciso fazer isso, né? Eu preciso fazer. E daí depois na segunda-feira eu te explico aí onde eu fui, que eu fui fazer e tudo direitinho, tá? Eu explico para você na segunda-feira. Hoje eu não posso. Mas eu não posso só por uma questão de segurança, tá bom? Eu preciso só que você entenda isso aí. Então eu não vou falar onde eu vou, que eu vou fazer nada disso, mas eu preciso fazer, tá bom? Mas é uma coisa nossa, minha pessoal, resolver um problema da minha vida e enfim, tá? Então tá tudo bem, tá tudo certinho, só eu tenho que fazer um bate-volta aí, pego o avião de tarde e volto amanhã, beleza? Tá? Então você fica de boa aí, que daí amanhã fica como se eu tivesse de folga, tá bom? Fica como se eu estivesse de folga, tá? Eu não vou visitar ninguém, não tá com problema nenhum, tá tudo certo. É uma coisa minha, pessoal, que eu vou resolver com a minha família aí. Tá legal? Então você fica bem de boa aí, né? Não fala nada, fica tranquilo. E quem tá acompanhando já sabe, né? O que eu vou fazer, onde eu vou, mas quem não tá não precisa saber. Então fica de boa aí, que daí na segunda-feira a gente volta a conversar daí, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Vai ser só a correria só. Bom dia, pessoal, tudo bem? Deus abençoe vocês todos. Sejam aí todos bem-vindos. Tá bom? Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1. Por favor, eu queria que você abrisse a tua Bíblia. Tem um estudo extraordinário aqui hoje, que vai falar bastante com vocês sobre relacionamento, sobre família, tá? Relacionamento, família, é muito legal, tá bom? Tô esperando aqui, conversando, esperando você achar na tua Bíblia, tá legal? Eu recomendo que quando você for comprar uma Bíblia, que você compre uma Bíblia Almeida, corrigida e revisada, tá? Pode ser de qualquer tipo, a tua Bíblia não tem problema, mas não precisa ser necessariamente estudo, que é uma Bíblia mais cara, mas você pode comprar uma Bíblia Almeida, um texto, né, Almeida, corrigida e revisada, é o texto mais fiel da Bíblia, tá? É bem legal. Vamos lá, vamos junto? A minha Bíblia diz assim, ó, escuta o que está escrito. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto que é preciso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós,
maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém? Feche os seus olhinhos aí que a gente vai orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua palavra. Que o Senhor possa dar para nós o discernimento e entendimento da tua palavra, para que ela possa descer do céu de uma maneira simples, para que todos, Senhor, possam entender e compreender a tua palavra e assim, Senhor, cresçamos e recebamos um pouco mais de fé. Amém e amém. O apóstolo Pedro traz para a gente alguns conselhos de sabedoria. Muita gente, ao ler isso, ele não compreende adequadamente e acaba falando bobagem. Então a gente vai trazer a exégese do texto de maneira muito clara para você, tá? Muito clara para você, para que você entenda o que a Bíblia está falando, tá bom? Por isso eu quero que você acompanhe aí na tua Bíblia, verso a verso. Eu vou explicar cada verso, tá bom? Que eu quero que você aprenda, conheça e mude, se transforme. Se quer ganhar teu marido para Jesus, bom dia, Marlidantes. Quer ganhar teus filhos para Jesus? Presta atenção nessa palavra, tá? Presta atenção nessa palavra. Não tenha preconceito ao ouvir isso, quando a Bíblia diz que você, a mulher, tem que ser submissa ao seu marido. Presta atenção. Eu vou ensinar para você o que a Bíblia está falando, tá bom? Para que você entenda, compreenda e coloque isso aqui em prática. Porque não adianta só... Vamos lá, ó. Verso 1 diz assim, ó: semelhantemente, vós, mulheres, sejam sujeitas ao vosso próprio marido. Escute bem o que está escrito aqui. Para que também? Por que você deve ser sujeito ao seu marido? O texto é 1 Pedro, capítulo 3, tá? Helena Honorato, bom dia. Tá bom? 1 Pedro, capítulo 3, verso 1, a gente está no verso 1. Por que você como mulher deve ser submissa ao seu marido, ou sujeita? Porque o marido, ele deve ser o cabeça da casa. E espiritualmente, ele é. Entendeu? Espiritualmente, a Bíblia diz que o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do marido. Então eu queria que você entendesse isso. E que quando a Bíblia fala ser sujeita, não quer dizer que você tem que ser escrava. Entendeu? Oi, Luci, não quer dizer que você tem que ser escrava, não quer dizer que o teu marido tenha que bater em você e você ficar quieto, não é isso que a Bíblia está falando. Ok? Não é isso que a Bíblia está falando. Quer dizer que você tem que ter jeito para fazer as coisas, que você tem que ter jeito para falar, entendeu? Que você tem que ter jeito para fazer as coisas. Veja aqui o que a Bíblia está falando. Você não pode pôr os pés nos troços, fazer guerra dentro da tua casa porque teu marido não quer isso, não quer aquilo, daí você vai pro pau. Não pode ser assim, tá? Não pode ser assim. Então você tem que ter sabedoria. Você tem que ter sabedoria, tá bom? Eu vou explicar para vocês. Tenham paciência aí, calma. Não fiquem fazendo um monte de pergunta. Calma que eu vou chegar lá. Se acalmem, escutem agora. Tá? Eu sei que tem um monte de mulher que tem uma série de problemas com o seu marido, que o seu marido não se converte, que bebe, eu sei disso, mas eu vou chegar lá, tenha calma, tá? Eu vou chegar lá, tenha calma, tá bom? Quero que você ouça com atenção. Agora é a hora de você ouvir, não é a hora de você falar, tá? Presta atenção. Para que também, se algum não obedece à palavra, olha Deus falando com você. Você que tem um marido que não obedece à palavra, eu estou falando com você, preste atenção.
tá? Porque todo mundo fica nesse questionamento. Ah, mas o meu marido obedece a palavra porque ele é isso, porque ele é aquilo. Você quer ganhar o seu marido para Jesus? Você sabe que nós aqui, nós, eu e você, nós temos trazido muitos maridos para Jesus com a nossa sabedoria, porque Deus tem nos dado condições e oportunidade de ganhá-los para Jesus, com sabedoria. Por isso nós temos os desdobramentos à tarde. À tarde, com o nosso programa de desdobramentos, o pastor Santo entrando dentro da casa das irmãs e falando com os irmãos, porque eles vêm ouvir a política que o pastor Santo fala, a geopolítica. Eles gostam de ouvir o pastor brincando sobre o futebol. Isso é uma estratégia do pastor Santo, contando piada, falando um palavrão aqui, ali. Muita gente me critica, mas ninguém ganha almas para Jesus como eu, porque Deus me deu uma estratégia. Entendeu? Então eu quero que você entenda isso. Muita gente não entende, critica, briga. Ah, o pastor Santo falou saco. Ah, o pastor Santo falou. Irmão, eu estou falando coisas que estão escritas na Bíblia. Eu não falo nada que não esteja escrito na Bíblia. Só que você não sabe. Então eu estou te ensinando. Quando o teu marido me ouve sendo diferentão do jeito que eu sou, meio bruto, né, meio zoeiro, ele olha e fala: "Oh, mas esse cara aí é diferente", né? Vem escutar o pastor na política, entendeu? Escuta o pastor zoando o Corinthians, zoando o Flamengo, zoando o São Paulo. Isso é uma estratégia, irmão. Ser tolo com tolo, entendeu? E as pessoas, eles vão ouvindo o pastor falar e acabam se acostumando. E quando eles se acostumam, irmão, eles vêm ouvir o culto, e quando eles ouvem o culto, eles se convertem. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma irmã falando para mim que o marido dela não podia nem ouvir falar de pastor, nem ouvir falar, que ele tinha raiva, tinha ódio do pastor. Eu recebi esse testemunho essa semana. E ela disse que ele ele ficou perto, porque ele começou a ouvir a política, os desdobramentos, ele ficou perto, ele foi se aproximando da televisão, foi se aproximando, e ela assiste na sala todo dia, foi se aproximando, de repente ele sentou, começou a assistir, e fazer comentário com ela, não falou nada, e foi indo, e de repente ele começou a vir, quando ela estava ouvindo os cultos, ele começou a vir na sala, e começou a ouvir o pastor, e ela disse que domingo passado, não nessa semana, na semana passada, né? Na semana passada, ele ouvindo o culto falou: como é que eu faço para mandar uma oferta para a igreja? Então, quem é que está convertendo essas pessoas? É o Espírito Santo, irmão. E o pastor tem sabedoria para fazer isso. Agora você tem que ajudar. Você tem que ter sabedoria também. Você também tem que ter sabedoria. Você também tem que ter paciência. Amém? Então, se eu amo a alma do seu marido, por que você não ama? Se eu amo a ponto de dedicar minha vida para poder trazer ele para Jesus, por que você não pode fazer? Tem que ajudar. Nós somos um grupo, a gente é um time, um corpo, uma igreja. E juntos a gente é mais forte, todos nós. Então tenha paciência. Tenha paciência. Entendeu? Deus está dando estratégia para a gente. E se você tiver paciência, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse ditado é verdadeiro. Tá? Então escute aqui o que está escrito. Se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, olha o que está escrito no verso 1, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras. Não é isso aqui que eu estou dando testemunho para você, que a Bíblia está falando? Você ganhar o teu marido que não conhece a Jesus, que não obedece à palavra, você vai ganhar ele para Jesus sem abrir tua boca. Tem gente que fala demais, irmão, briga demais, enche o saco demais, cobra demais, aí ninguém quer saber, porque você é muito chato ou muito chato. Você tá Olha o que a Bíblia está falando, leia de novo aí o verso 1.
para que pelo seu procedimento, eu tenho ensinado você aqui que você vai ganhar as pessoas para Jesus, através do teu testemunho, não é da tua boca. Entendeu? Você vai ganhar o teu marido, os teus filhos, os teus irmãos, os teus parentes. Através do teu procedimento, do teu comportamento, do teu testemunho. Olha, está escrito isso aqui na Bíblia, gente. Entendeu? Está escrito aqui na Bíblia isso. Você precisa ler a Bíblia. Você fica ouvindo esses coach aí na internet, esses pastores que ficam contando piada, fazendo essas bosta, e o cara não te ensina a Bíblia. Você tem que aprender a Bíblia, irmão. Entendeu? Escuta aqui, ele continua. 2. Considerando a vossa vida casta em temor. Então, que tem uma vírgula aqui no 1, né? E a gente vem até o 2, então é o término do texto. Ele diz assim: se alguém não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. Então, quando os maridos, os homens olharem para você, e eu vou dizer para você, eu já vi isso aqui, já recebi esses testemunhos de maridos que vieram para a igreja e disseram assim: olha, pastor, depois que minha esposa começou a frequentar a igreja, ela mudou muito. Ela é uma pessoa mais calma, ela não grita, ela não joga as coisas, ela não sai fazendo confusão. Ela é outra pessoa dentro de casa. Então, eu quero conhecer quem é que está mudando a minha esposa desse jeito, transformando a minha esposa. Se é Jesus, então essa igreja eu quero ir. É isso, gente, que a Bíblia está falando. Entendeu? É isso, irmão. Então, você não tem que obrigar. Pastor, mas eu quero obrigar. Não. Quem converte as pessoas não é você, é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo precisa estar em você. Entendeu? O Espírito Santo precisa estar em você. Então precisa haver mudança primeiro em nós. Então, quando nós mudamos, nós, pela nossa mudança de comportamento, nós vamos alcançar outras vidas. Entendeu? Então não é brigando que você vai ver as pessoas sendo mudadas e transformadas, não é? Ok? Então você tem que ter paciência, perseverança, amor. E veja que o verso 2 diz: considerando a vossa vida casta e com temor. Então, as irmãs precisam ter temor de Deus. Precisa ter uma vida de castidade, de santidade. Né? Camisa do Juventus é essa, né? Deixa eu ver. Aqui tá aqui, ó. Camisa do Juventus. Ok? É que hoje tá frio, essa camisa de algodão, né? Ela é quentinha, eu tô com essa aqui hoje. Ela é velhinha, mas eu gosto dela. Vamos lá. Verso 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Veja o que o apóstolo Pedro fala. Muitos pastores de muitas igrejas usam esse texto para dizer que você não pode colocar uma roupa bonita, que você não pode arrumar o seu cabelo e que você não pode usar joias. Ok? E eles vão usar esse texto para falar para vocês. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Ele está dizendo, presta atenção, o enfeite delas não seja o exterior. Ele está falando que a tua beleza tem que estar dentro do teu coração. Que não adianta você ser uma mulher bonita, que tem um baita de um cabelão, que usa joias lindas, que tem um relógio maravilhoso, mas é uma cretina. É isso que a Bíblia está falando. É uma idiota.
é um babaca, é uma... Você pode usar o adjetivo que você quiser aí, pejorativo. Tá? Oi, Ivanir, a gente está em 1 Pedro 3, do verso 1 em diante. Você entendeu o que está escrito aqui? Ele disse: a beleza da mulher não seja a exterior. Oi, Eliseu, tudo bem, querido? Não seja a exterior, seja só de fora. Ele não quer dizer que você tem que ser feia. Ele não está dizendo que você não pode ir fazer a sua sobrancelha, que você não pode fazer o seu buço, que você não é isso que a Bíblia está falando. Oi, Arthur, bom dia. Não é isso que a Bíblia está falando. Que você não pode ser bonita por fora. Não é isso que a Bíblia está falando. Pelo contrário, ele diz que a beleza da mulher não seja exterior. Porque não adianta você ser bonita por fora e por dentro você ser, né? Jesus falou isso. Eu poderia trazer lá no texto dos evangelhos, que Jesus disse que não adianta o copo estar limpo por fora se por dentro está sujo. É a mesma coisa. No mesmo texto. Entendeu? Não adianta estar limpo por fora se por dentro está sujo. Então a Bíblia está dizendo: a beleza da mulher não seja o exterior. Ele está dizendo o enfeite da mulher poderia ser a beleza, né? Não seja o exterior apenas. Entendeu? O copo, quando você lava um copo, você tem que lavar por fora, mas tem que lavar por dentro também. Então não adianta você mudar exteriormente, não adianta você começar a frequentar a igreja, daí você não usa mais calça justa, você não usa mais mini saia, você não usa mais aqueles calção que parece que não tem prega, né? Você não fica mais com as coisas de fora, mas o seu coração continua do mesmo jeito. O que adianta? Né? O que adianta? Então a gente aprende na igreja com Jesus a ter bom senso, a nos vestirmos adequadamente e também sermos transformados na nossa alma e no nosso coração, né? A gente deixando de ser invejoso. Eu falei bastante sobre isso ontem, né? Deixar de ter esses sentimentos que as pessoas do mundo têm. De raiva, de inveja, de ódio, de malignidade, de maldade. Entendeu, irmão? É? Então, não adianta você ser recatada, usar roupa de crente, por exemplo, como a gente costumava falar sempre, né? A gente na Assembleia, quando era da Assembleia de Deus, a gente falava sempre isso. Não adianta usar saião, cabelão e a língua andar arrastando no chão, para combinar, né? Não adianta. Usa um cabelo comprido para baixo da bunda, uma saia arrastando no chão, mas é fofoqueira. Que adianta? Entendeu? Então a gente tem que aprender a falar a verdade, né? A gente tem que aprender a ter bom senso, nós temos que aprender a ser crente. Então a primeira coisa que você aprende quando você passa a ser crente é parar de julgar os outros. É parar de julgar as pessoas pela sua aparência. Aprenda a julgar você mesmo. Cuide da sua língua. Mantenha a sua língua dentro dos seus dentes. Cuidado com seus olhos, a concupiscência dos olhos, a concupiscência do coração. Então, a gente precisa cuidar com isso, né? A gente precisa cuidar, a gente precisa ter... Eu já falei para você a diferença, né, entre a pessoa que quer se expor e a pessoa que é zelosa. A pessoa que é zelosa põe uma roupa bonita para ficar bonita para o seu marido, para ir na igreja bonita, para ir para Jesus. E daí tem aquelas outras pessoas que põem uma roupa bonita para querer ser melhor que os outros. É essa a diferença. Amém? Você está entendendo? Então a postura, ter uma alma elegante, né? Não tem nada pior do que uma mulher vulgar. O homem também, mas o homem vulgar ninguém olha, né? Quem olha para o homem, né? Uma mulher vulgar. E a vulgaridade não está só na sua roupa, está na sua boca. Que coisa horrorosa você ouvir uma mulher falar palavrão, né? E tem umas que são boas nisso.
Então a gente precisa orar para que a nossa boca seja limpa. Não, né? Cuidar, tem palavras que não ficam legais na boca de um homem, quanto mais na boca de uma mulher. Então a vulgaridade não está só na roupa, está muitas vezes no seu comportamento, comportamento vulgar. Isso é uma coisa que deve sair de dentro das pessoas. Entendeu? O irmão José está fazendo uma pergunta pertinente. Mesmo pecadores podemos ter o Espírito Santo? Sim, porque todos somos pecadores. Então a Bíblia diz, meu irmão, respondendo a tua pergunta, que eu acho que é muito pertinente, a Bíblia diz que ninguém fala que Jesus é o Cristo senão pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você reconhece Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Agora, o Espírito Santo de Deus nós recebemos em proporção. Você pode ter um pouco, você pode ter muito. Aí depende do teu grau de santidade. Tá? Mas nós, o Espírito Santo de Deus, a porção que nós precisamos para que sejamos salvas, nós recebemos quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós já temos o Espírito Santo, Ele está em nós. E aí Ele vai transformando. É o Espírito Santo que transforma, que muda. Ok? É 1 Pedro, irmã Marlene, não tem problema não, que nós estamos aqui para compartilhar todo mundo aqui, não tem ninguém, não tem doutor aqui enchendo o saco de ninguém. É 1 Pedro capítulo 3 e verso 1, tá? 3, 1. Vamos para frente? Vamos lá? Então diz assim o verso 4: mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje, ou trajo, né? Mas é traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, quando a palavra homem está aqui no sentido universal, é homem e mulher. Então, o homem ou a mulher que é encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, qual é o comportamento que é precioso diante de Deus do homem e da mulher? Quando você tem um espírito, o que está escrito aqui? Manso e quieto. Você é manso? É de boa? Jesus gosta dos mansos e dos de boa. Tá vendo o que a Bíblia está falando? Você vai responder para mim assim: ah, pastor, mas é que você não entende que eu tenho uma personalidade forte, é difícil. Irmão, personalidade forte é pecado. Você tem que ter a personalidade do Espírito Santo de Deus, você tem que ser mansa, você tem que ser manso. Você não é, se esforce para ser. Eu não sou, eu me esforço para ser. Entendeu? Eu me esforço pra caramba. Para mim é muito mais difícil ser manso, porque eu não sou manso. Eu sou bruto. Mas eu me esforço muito para ser manso. Para ter mais paciência, para conseguir suportar coisas que eu não suporto. Entendeu? Eu estou falando para você, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo ia para o céu. Por isso que poucos vão para o céu. Então a gente precisa aprender a ser manso. Tá? Manso de coração, tardio em irar-se, benevolente, bondoso. Eu falei ontem no culto que as pessoas não me enganam. Não acho você que as pessoas me enganam, eles não me enganam. Ninguém me engana. Sabe por quê? Porque Deus mostra para mim a vida das pessoas antecipadamente. Teodoro, vem aqui com o papai, vem cá. Vem até. Chegou alguém aí na sala e aí ele tá charuteando aqui na porta. Vem aqui, papai. Entendeu? Então a gente tem que ser dirigido e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então ser manso é não ter maldade no coração. Tem gente que não é manso, que dependendo de como você... Na verdade eu falo aqui, sempre meu pastor me ensinou isso, né? Ele dizia para mim assim: Sandro, você quer ver se é ovelha ou se é bode que está no meio do teu rebanho, dá uma cajadada na cabeça. Bem dada, para doer mesmo. Se é ovelha, ela vai baixar e chorar. Se é bode, pula em você. A gente reconhece as pessoas assim. No momento de dificuldade, pulou, berrou, é bodinho, irmão. Ajoelhou e chorou, é ovelha.
Entendeu? Tem pessoa que quando fica nervosa fala coisas e fala, desculpe, eu estava nervoso. Não. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Tem um ditado no mundo, eu usei ontem, eu disse isso, in vino in verita, quer dizer, no vinho a verdade, ou seja, quando está bêbado fala o que pensa. Já aqui no meio crente, o crente não bebe, então o crente quando fica brabo, quando fica nervoso, quando está numa situação difícil, apertada, ele vem e joga em você aquilo que está aqui. Não é aquele momento de nervosismo, não. Ali você descobriu quem é a pessoa. E você sabe que se ela for pressionada, lá na frente ele vai te dar problema e vai te incomodar com isso de novo. Entendeu? Então você identifica as ovelhas no meio do rebanho muito facilmente. Quem tem o Espírito Santo, quem conhece as pessoas, quem entende um pouquinho só de relacionamentos humanos, né? E o Espírito Santo faz a gente entender isso, a conhecer a alma das pessoas. Talvez você possa olhar para mim e dizer assim, pastor, mas isso aí é bíblico? Claro que é. A Bíblia diz que Samuel, quando chega na casa de Jessé para ungir um rei, né? Deus mandou ele lá para ungir um rei, ele encontra o irmão de Davi. E quando ele olha para o irmão de Davi, ele vê um cara extraordinário, um soldado valoroso, e pensa assim, esse aí é o rei. E Deus exorta ele, dizendo, não é não. Porque eu não vejo como você vê. Você olha o exterior, mas eu olho o interior. Entendeu? Então, a gente não deve observar o aspecto das pessoas, julgar a pessoa pela sua cara, porque cara de bonzinho todo mundo tem. Quando precisa de alguma coisa, então, daí todo mundo é maravilhosamente bonzinho. Mas no momento que está virado aí, você vai ver quem é quem. Uma pessoa convertida de verdade não tem rompantes. Entendeu? Não tem rompantes. Quem é convertido de verdade é ovelhinha. Quando está desesperado, senta no chão e chora. Não pega um pau e vem para cima de você. Entendeu? Vamos continuar. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Né? Antigamente, a mulher de Abraão, por exemplo, é um tempo muito antigo e elas estavam totalmente sujeitas aos seus maridos, no seu sustento e em tudo mais. Então, isso é um outro tempo, né? Mas espiritualmente continua do mesmo jeito. Você está debaixo da autoridade do teu marido, esperando plenamente em Deus, porque não tem outro que possa resolver o seu problema. Ok? 6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai, escute aqui, coabitar é fazer sexo. Eu vou abrir um pequeno parênteses sobre isso aqui, tá? Então, as irmãs, prestem atenção. Igualmente vós, maridos, vírgula, coabitai com ela com entendimento. Você está lendo o que está escrito aqui? Quero que você leia aí, por favor. Isso aqui não é uma coisa, é um padrão de comportamento, ok? Mas muitas igrejas e muitos pastores falam que você não pode fazer sexo dessa maneira que é pecado. Você não pode fazer sexo dessa maneira porque é pecado. Não pode fazer isso porque é pecado. Eu tenho aqui ensinado vocês e tenho dito que a Bíblia não fala sobre como fazer ou não fazer sexo entre o marido e a mulher. A Bíblia não fala isso. Ok? Deus deixa isso no teu entendimento. O que você achar que você pode, você faz. O que você achar que você não pode, você não faz. Desde que você esteja coabitando com o seu marido e o marido com a sua esposa. Ok? Senão aparece um imbecil aí para falar, mas então pode fazer sexo com homem. Que tem uns idiotas aí, religiosos, que são, né, imbecis, que ficam falando essas porcaria aí. Então é entre o marido e a mulher. Então preste atenção no que eu vou falar para você. Olhe o que a Bíblia diz. Isso aqui não é o que o pastor Sandro acha, é o que a Bíblia diz. Entendeu? Eu não vou falar nada de mal, então você não tem problema nenhum. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Aqui está dizendo que você não pode fazer isso ou que você pode fazer aquilo? Não. Porque Deus não vai se meter nisso, gente.
no seu relacionamento sexual. Deus não se mete nisso. Nunca se meteu e nunca vai se meter. Quem faz isso são pastores. Que daí o cara não dá beijo na boca da sua mulher, porque ele é um cretino, e ele diz que dar beijo na boca é pecado, não pode dar, porque ele não dá. É só um exemplo que eu estou te dando aqui. Entendeu? Ah, não pode dar beijo na boca porque é pecado. Por quê? Porque ele não dá beijo na boca, nunca deu beijo na boca, a mulher dele não gosta de dar beijo na boca, então daí ele acha que é pecado e ele fala para você que você também não pode. Então ele não dá beijo na boca, você também não pode dar porque é pecado. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu acredito que sim, né? Você está entendendo o que eu estou falando para você. Tá? E aqui, Maria Isabel, coabitar não está escrito com traço, tá? Não tem o tracinho. Eu já vou terminar, dá 5 minutinhos eu já termino. Eu preciso acabar a live, porque o meu contador chegou aqui, eu preciso resolver uns problemas da igreja, tá? Então, aqui a Bíblia não fala isso, ela fala de coabitar, não é morar, é dormir, é fazer sexo, tá? Essa é a expressão usada aqui, não é co-habitar, não é assim que está escrito na Bíblia, tá bom? Não tem H. Ok? Então, eu queria que você entendesse isso aqui, deixar muito claro isso para você, que precisa haver respeito na relação sexual. Respeito. Ok? Não existem, e eu não estou dizendo que é para você fazer isso ou não é para você fazer isso, eu não estou falando nada, isso é um problema seu, problema sexual seu, não é meu, graças a Deus eu não tenho nada com isso. Ok? Então eu só quero que você entenda o que a Bíblia diz, que a Bíblia não veda absolutamente nada neste sentido, ok? Aqui não fala sobre órgãos para isso, Priscila, ou órgãos para aquilo, a Bíblia também não fala isso, não posso mentir, tá? Isso aí é o entendimento de algumas pessoas, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia não está falando aqui de sodomia, de masoquismo, não está falando nada disso, ela fala coabitar. E não está falando que isso é para isso, aquilo é para aquele outro. A Bíblia não diz isso. Queria que você entendesse. E como eu só falo a verdade, eu não posso mentir para você. Talvez até você gostaria que eu mentisse. Irmão, não pode, porque é pecado. Mas não é, daí eu vou para o inferno por causa de você. Eu não posso, eu tenho que falar a verdade. Tá bom? Então eu estou falando para você a verdade que a Bíblia diz. Julgue cada um para si mesmo o que é apto para fazer, o que não é apto para fazer. Entendeu? Então a palavra é respeito. Uma relação sexual entre marido e mulher deve haver respeito. Quando coabitar, deve coabitar com respeito. Amém? Deixa eu orar, porque eu preciso ir embora, tá? Amanhã a gente, ou outro dia que Deus der essa palavra, a gente fala mais sobre isso. Tá bom? Fecha os seus olhinhos aí, incline a cabeça que a gente vai orar. Papai do céu, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade. Eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa trazer para nós entendimento, discernimento da tua palavra, para que a gente possa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, crescer na graça, crescer no conhecimento, andarmos, Senhor, na tua presença e sermos abençoados em nome de Jesus Cristo. Eu peço, Deus, que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, Senhor, nos ensinando para que nós sejamos abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. 2 horas a gente está aqui, não perca, vai estar legal hoje, tá? Tchau, Deus abençoe. Tchau, galera, Deus abençoe vocês. Tchau, galera, Deus abençoe.